Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David e Carol Sumerk, 151 reflexões sobre educação de filhos, sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho. E já de início eu queria te convidar para inscrever-se no canal. Você que ainda não está inscrito, por favor, vai ali, clique em inscrever-se, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola aqui dentro do canal, tá bom? Obrigado, muito obrigado a você que consome o nosso conteúdo, você que compartilha sempre quando a gente posta alguma coisa. Que Deus te abençoe, é muito bom ter você por aqui. E não esqueça, nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. E hoje nós vamos para o episódio de número 32, que tem por título O Legado de Fé. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Salmos 112, 1 e 2. Então aqui o autor vem nos trazer novamente o legado de fé. Legado é uma palavra que a gente fala muito aqui, muito nos nossos episódios, mas quando eu li esse salmo, você em casa pode ler aí os salmos, tanto o 111 como o 112, e ele vai falar muito ali do temor ao Senhor. Então, temor é o princípio da sabedoria. E lá em Provérbios 14, 26 diz que o temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, o homem que teme ao Senhor tem forte amparo do Senhor. Conceituando aí o início do episódio, a palavra legado, né? Há uma diferença, às vezes uma confusão entre legado e herança, né? Legado é tudo aquilo que vai ficar após você, são os valores, os princípios, aquilo que você vai ser lembrado, aquilo que você irá deixar para os seus filhos como referência de vida, como norma de convivência, como princípios de fé. E herança são os bens materiais que você vai deixar aí para os seus filhos, às vezes até se brigarem, né? A família acabar fechando o pau depois quando você morrer. Já o legado não. O legado é aquele negócio que quando eles vão sentar, depois que você não estiver mais aqui, eles vão sentar na mesa para comer e vão dizer, isso daqui a gente faz assim porque foi assim que meu pai me ensinou. Isso daqui a gente não faz porque o papai jamais faria isso, o papai não acharia isso correto. São os valores, aqueles princípios entranhados dentro do coração dos seus filhos, que mesmo depois da sua ausência, mesmo depois de você não estar mais aqui, eles ainda se lembrarão, eles ainda seguirão, eles ainda executarão como norma de vida. Então, é verdade, tudo isso que o Bozo está falando, né? Então, são princípios e valores. É trazer a nossa cultura de dentro de casa para marcar a vida dos nossos filhos. É levar para eles a nossa cosmovisão. O que seria isso? É a nossa visão de mundo. E nós, como cristãos, nós temos que sempre, em tudo, ser intencionais quanto à nossa visão. O que nós pensamos, como procedemos, falando que a palavra é onde nós vamos seguir. Né? Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui o que uma vida, né, de legado, como trazer uma vida de legado para a sua casa. Então, são 3 princípios eternos aí. Então, primeiro, o Pai, que é Deus. Então, para você ter temor ao Senhor, você tem que andar com Deus. Você tem que ter o relacionamento com Deus dentro da sua casa. Como eu falei no primeiro versículo, né, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Então, assim como a gente teme ao Senhor, a gente sente realmente descansando nos braços do Pai. Quando a gente anda com Ele, a gente confia. Nada nos abala, né? A gente enxerga no mundo um lugar perigoso, porém de fácil acesso. E que os nossos filhos possam servir ao mundo e não o mundo influenciá-los. Os nossos filhos são o maior exemplo de legado. Aquilo que nós deixaremos para esse mundo.
E nada pior do que você olhar para alguém assim, ó, com a vida toda destruída. E incrível que as pessoas, quando falam de alguém que não conseguiu, às vezes, vamos usar um exemplo, drogas, vícios, essas coisas, tá com a vida toda destruída nisso. Geralmente as pessoas apontam, ó, esse é o fulano, filho de tal pessoa, né? Eles sempre vão lembrar do nome dos pais. Então, como eu também já falei aqui, não é a certeza 100% garantido que você tendo uma vida dedicada aos seus filhos, eles não irão seguir pelo caminho mau, porque chegará uma hora que eles tomarão as suas decisões, mas as chances diminuem demais deles seguirem um caminho errado. Quando você é um pai, uma mãe intencional, um pai, uma mãe que se dedica, que busca estar com seu filho, que busca participar do crescimento, trazer valor, trazer coisas boas, trazer bases de fé sólidas na vida dos seus filhos. A chance de no futuro eles serem abraçados por esse tipo de coisa, terem uma vida destruída, elas são mínimas, elas caem muito. E é aquilo que você está deixando para o mundo. É uma capacidade de repente... A gente é limitado pelo tempo, a gente não consegue enxergar à frente. Mas às vezes a gente olha para pessoas, né, abençoadas, pessoas que mudam uma geração, pessoas que são capazes de mover multidões, né? E às vezes eu me penso assim, ó, e se essa pessoa não tivesse nascido, né? Se de repente, como agora até hoje é que dia é hoje? Dia 13 de setembro, no Brasil abriu-se a discussão sobre o aborto, a possibilidade da liberação, né? Quantos gênios deixarão de nascer? Quantas pessoas que poderiam mudar, poderiam descobrir, quem sabe, curas, poderiam ser homens usados ou mulheres usadas poderosamente por Deus, deixarão de existir por aprovação de uma lei como essa. É um legado que vai deixar de ser deixado ao mundo por causa do egoísmo do ser humano. Quando a gente fala realmente no temor do Senhor, pegando esse gancho, é ser um homem e uma mulher que influencia os filhos, né? Então, mesmo que essa criança venha de um jeito que não foi desejado, a gente, como pais, né? Como pais, a gente tem uma missão. Essa é a nossa missão. A maternidade é uma missão que Deus nos confiou. A paternidade é uma missão que Deus nos confiou. Então, a partir do momento que nós temos este pensamento, que nós não estamos neste mundo em vão. Ah, Bianca, mas eu só fico em casa, cuidando do meu filho, casa, Olha que missão linda. Trabalha-se o tempo inteiro. Né? A gente está em casa, louça sempre, roupa sempre, não fica limpa nunca, né? Mas pense nas memórias que a gente vai causar na vida dos nossos filhos. O fato de ter uma mãe em casa. Estamos experimentando uns momentos agora com Noah, com o retorno da escola, que ele está assim, muito emotivo. Mamãe, você poderia trabalhar na escola. Mamãe, você... Ter a mamãe por perto. Né? Hoje foi o dia que eles faziam devocional no templo, que eles estão numa escola cristã, e ele disse, mamãe, sabia que a mãe do fulano estava lá? Então pode pais irem. Então, o próximo, você pode ir. Eu disse, filho, mas a mamãe trabalha. Mas você pode pedir para a vovó ficar com as crianças e você ir, porque é na quarta-feira. Então, ele já esquematizou tudo. Então, a importância da figura que eu estou passando para ele. Eu sei que ele é pequeno ainda, né? Ainda vai vir outras fases. Mas é agora que a gente vai formando. E eu gosto, assim, né? Claro, fico lisonjeada com como ele me olha, né? Mamãe, eu quero você perto de mim, eu quero você assim, né? Eu quero você a qualquer momento. Eu disse ainda para ele essa semana, filho, vai chegar um momento que talvez você não queira muito a mamãe. Nunca, mamãe, nunca. Daí a Zoe falou assim, ai, mamãe, eu e o Noah já combinamos. Eu e ele, nós vamos morar com vocês quando a gente casar. Eu digo, meu Deus... Filho, a Bíblia não diz isso, meu filho. Vamos embora. Então,
eles estão tão apegados, eles fazem parte disso, eles se sentem pertencentes à nossa família de tal modo que eles querem realmente a gente envolvidos nas práticas deles. A gente na escola, a gente levando ele para a escola, a gente no devocional da escola, a gente, né, tudo aquilo fazendo parte da rotina deles. Então é isso que eu quero deixar para você hoje, que nós sejamos intencionais em tudo, e que nós sejamos influenciadores dos nossos filhos. Não importa como teu filho veio ao mundo, não importa se ele foi desejado ou não, mas Deus tem um propósito na vida dele. Há uma falta muitas vezes de compreensão e de noção da intensidade e da importância das marcas deixadas por um pai, por uma mãe na vida de um filho. E as marcas, quando eu me refiro, são muitas vezes um cheiro, um gosto, uma comida, né? Algo que, por exemplo, às vezes você faz alguma coisa na cozinha assim, ó, e eu como e muitas vezes é o tempero igual da minha mãe, e aquilo me remete, sabe? Você vê, 40 anos, tem praticamente 18 que ela faleceu, e ainda lembra, ainda está na memória, ainda fica cravado ali na memória. E hoje eu louvo a Deus porque os nossos filhos têm essa oportunidade de ter a mãe em casa, cuidando deles, preparando o cafezinho deles de manhã, fazendo devocional com eles, preocupada com a criação dos filhos. E não terceirizando, a gente busca trazer para nós essa responsabilidade da criação, do estudo e da base de fé, né? Nós não esperamos apenas pela igreja, como eu já falei aqui, pelo pastor, pela classe, não. A gente faz o nosso dever de casa. E isso tem ficado marcado no coraçãozinho deles. A gente percebe na vontade, no desejo que eles têm de estar em família. Tudo para o Noah ele usa o termo em família. Você tem uma noção? Nós fomos comprar, a Bianca foi no mercado comprar água e não tinha a garrafinha pequena. E tinha uma só de garrafa maior. De 1 litro. De 1 litro. O Noah tá apaixonado nessa garrafa de 1 litro porque ele diz que ele pode tomar água em família. Você viu a concepção do menino de 6 anos? Tudo para ele é em família. Vamos ver um filme em família, vamos comer uma pizza em família, vamos... E agora essa da garrafinha d'água para mim foi Eu tava olhando, observando, eu disse, filho, mas por que agora você não pega da garrafa pequena que a mamãe achou? Ele disse, não, papai, é que essa dá pra gente tomar em família. O prazer nele, mas por quê? Porque a gente tem transformado essa vivência em família em algo prazeroso. Até na escola eles estão na mesma classe e acabam almoçando juntos, fazendo tudo juntos. Quando eu perguntei hoje... A Zoe estava com sede, alguma coisa, filha, como é que foi lá na escola com relação à água? Tá dando tudo certo? Tá tomando água? Aquela preocupação normal de mãe. Daí ela disse, então, eu tomei o do Noah escondido. Eu sei que não pode, é contra as regras. Digo, por que, filha, não pode? Porque a gente não pode compartilhar comida, nem bebida, nada. Mas o Noah é meu irmão, né, mãe? Então, mas eu sei que é contra as regras. E eu disse pra ela, filha, então, se é contra as regras, você tem a sua garrafa. Pra que tomou do Noah? Mas eu achei engraçado isso, porque eles não têm nojo um do outro, eles compartilham, e é aquele negócio, né, amor em família mesmo que você falou. Por isso que nós temos que investir nesses 3 eternos, para que a gente possa passar os exemplos. Então esses 3 eternos, como eu estava falando, o primeiro é Deus Pai. Investir no relacionamento, investir de andar com Deus, amar a Deus. E o segundo é na palavra de Deus. O próprio versículo que nós lemos hoje, ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, o que é compraz? É ter prazer, é amar, é se alegrar com os mandamentos do Senhor. Então, ter amor à sua palavra, é aquilo que o autor, ele falou aqui um pouco. Você, pai, você lê a Bíblia? Você tem um relacionamento com Deus? Os seus momentos de música são louvores? Momentos ociosos são de oração? Quando alguma coisa acontece, vocês estão orando pelaquela coisa? Ou um machucado, uma doença, uma prova que vai acontecer da criança? Vou colocar na sua rotina situações que envolvam sempre Deus, é aquilo que a gente sempre fala aqui, ser intencional. Então, investir nesses 3 eternos, Deus Pai, na palavra e
em pessoas, porque uma pessoa que teme ao Senhor, ela investe em pessoas, ela abençoa pessoas, ela abençoa povos. E para isso que é o nosso maior legado, como o Mozo falou no início, o nosso maior legado vai ser enviar os nossos filhos para o mundo. E ao enviá-los, eles vão servir pessoas, eles vão abençoar pessoas, eles estarão em lugares onde nós nunca chegaremos. É verdade, né? Eles chegarão, como você falou, a locais, eles habitarão geografias que a gente nunca habitou, nunca não vai conseguir chegar muitas vezes, né? Eu tenho pelo menos com a gente, eu vejo que Deus, eu tive esse entendimento que Deus muitas vezes realiza os nossos sonhos nos nossos filhos. A vinda para os Estados Unidos, a nossa decisão de vir para cá, a nossa decisão através de um sonho meu de adolescência, de morar nos Estados Unidos, de viver essa cultura daqui, hoje se cumpre nos nossos filhos. A gente está vivendo aqui, é claro, morando aqui, mas a cultura mesmo, a língua, o idioma. Hoje a gente já vê o Noah e a Zoe já trocando as palavras em inglês, já estão decorando versículos, a Bíblia em inglês, recitando versículos em inglês. Então eu vejo eles falando assim, eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o meu sonho está se realizando na vida do meu filho. Tu permitiu que meu filho nascesse aqui, tu permitiu que meu filho tivesse essa garantia de nascer em um país de primeiro mundo, em um país que se você estuda, você trabalha, você tem uma profissão, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Então eu percebo que Deus tem esse meio de muitas vezes de realizar os nossos sonhos, os nossos desejos através da vida dos nossos filhos. E com relação à intencionalidade da criação dos filhos, eu estou tendo um exemplo maravilhoso lá no meu trabalho. Tem um senhor de 61 ou 62 anos, ele ainda tem a mãe viva e o pai vivo ainda, é a coisa mais querida. E ele é um amor de pessoa, serve todo mundo. Ele é um piloto licenciado de máquinas pesadas, e toda vez que precisa mover um material, uma coisa, ele trabalha para outra companhia, mas eu vou lá nele, Denis, você pode mover isso para mim? Ele move sem qualquer problema. E o que eu acho lindo é que todo dia de manhã, quando ele chega lá para trabalhar, a mãe dele liga, senhorinha de idade, para saber se ele comeu, para saber se ele levou casaco, porque ela percebeu que a temperatura está baixando. Ele deu um problema no carro dele, ela foi lá, deu um jeito, comprou um carro, deu para ele. Então é esse cuidado, aos primeiros ensinamentos e a base vão passar, porque a gente faz isso na primeira infância, ali na adolescência, até o par da juventude, os filhos crescem e seguem. Mas o cuidado nesse sentido de preocupar-se com o filho, isso não passa nunca. Não. O Denis falou isso para mim. Ele disse, Moisés, a minha mãe olha para mim como se eu fosse um menino. Ela fala comigo ainda como se eu fosse um menino. E eu achei aquilo maravilhoso, sabe? O cuidado dela, o amor, ela é amorosa no telefone, coloca sempre no viva voz para eu ouvir. Ela é maravilhosa. Então, que essa seja a nossa concepção dos filhos. Que eles são o nosso legado, mas que nós estaremos cuidando deles para sempre. Não sufocando, não... Você está me entendendo, né? Você consegue compreender o que a gente tenta passar aqui. A gente ter esse entendimento de que seremos pais e mães para sempre. Para sempre. Não acaba nunca. É verdade. Então, o resultado de quem teme ao Senhor é um legado. E esse legado vai estar na vida dos nossos filhos. É uma descendência abençoada e piedosa. O nosso maior legado, como a gente já falou, são os filhos que nós enviamos. E eles serão influentes e nunca influenciados. Amém. Hoje à noite, a hora que eu estava fazendo um devocional com eles, hoje o devocional foi sobre o nome de Jesus. E o nome de Jesus representa Deus salva. Esse é o significado de Jesus. Deus salva. Javé. Então, a atividade perguntava para eles qual era o significado de cada nome. E a Zoe falou, mamãe, a minha professora perguntou o meu significado do nome. E eu falei que era vida de Deus.
E ela, nossa, que significado bonito. E eu fiquei também muito feliz. Eu disse, Noah, e o seu significado? Ele sempre fala, né, é descanso. E porque no 7º dia o Senhor descansou. Eu disse, tá bom, filho. E também porque com relação ao descanso, é o fato da gente sempre confiar no Senhor. Sempre estar nos braços dele. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo que você passar nessa vida aqui na terra, você sabe que você pode confiar no Senhor. Então, Noah representa o descanso nos braços do Pai. Então, toda vez que você lembrar do seu nome, você lembra que a sua fortaleza é o Senhor. Esse é o legado que a gente vai deixar. Em cada momento, em cada ato, é ser intencionais. Hoje, na hora da oração, eu orei pelo coração, orei pela mente deles, para que fossem blindadas. Pedi ao Senhor que resgatasse, tirasse da vida dele as más influências. Que o Senhor, né, com a mão forte, desse sabedoria a eles, discernimento da palavra do Senhor. Não é porque eles estão numa escola cristã hoje que nós vamos lavar as mãos Relaxar, né? e dizer, não, tá tudo bem. Não, gente, dentro desse tipo de lugares, dentro de igrejas, às vezes também tem más influências. Então nós temos que orar sem cessar pela vida dos nossos filhos. Então abençoar sempre aqueles que convivemos. Tanto os nossos filhos como aqueles do nosso trabalho, aqueles da nossa igreja. Hoje nós oramos por todo mundo, pelos amiguinhos da sala de aula, pelos professores, pelas crianças aqui no daycare, pelo trabalho do papai, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo ministério infantil. Vamos orando. Passe isso para ele. Orar pelas pessoas, orar pelos ambientes que eles vivem, orar pelas pessoas que se apresentam na vida deles. Orar sempre, para que eles tenham isso em mente, que eles são profetas dessa geração. Que eles podem chegar para uma pessoa quando contar uma situação difícil para eles e a primeira coisa que eles falem é assim, eu posso orar por você? Eu não posso resolver o seu problema, mas tem alguém que pode. O meu Deus, o Deus dos meus pais, ele pode resolver o seu problema. Nós temos ali na igreja o John, filho do pastor Cleverson, e ele tem isso, essa cultura de oração. É incrível, é um moço, é um jovem já, e um dia eu passando por ele, aquele sotaque, né, português com sotaque americano. Hey, Moses, como é que você tá? Tal, conversando, daqui a pouco ele do nada parou assim, ó. Posso orar por você? Eu olhei assim, claro. E no meio de todo mundo, você acha que o John se envergonha? Não, botou a mão no meu peito e Father God, e pau, e orando, e abençoa. Eu senti de orar por ele agora, Senhor. Então que essa seja a chama, a cultura, o legado, a palavra é essa, seja o legado na vida dos nossos filhos. A oração, a leitura da palavra, a vivência com o Senhor, o amor ao Senhor, que nós venhamos trazer no coração dos nossos filhos com sabedoria esse amor, mas que nós possamos pedir ao Senhor que o Senhor tenha conosco esse relacionamento, que nós sejamos como a Eli quando foi com relação a Samuel, não com relação aos seus filhos, porque os seus filhos houve ali uma negligência, mas com relação a Samuel, que nós tenhamos intimidade suficiente com Deus para entender quando é o Senhor falando com nossos filhos, que nós tenhamos visão de Deus para entender o propósito do Senhor na vida dos nossos filhos, é o temor, para a gente direcioná-los na direção certa, para que nós tenhamos do Senhor essa sabedoria, essa graça, para quando Ele ouvir a voz, nós dizemos assim, ó meu filho, quando você ouvir, você diga, fala Senhor, porque eu te escuto. Fala Deus, fala que o teu servo ouve. E esse é o temor ao Senhor. Esse é o temor ao Senhor. Nós temos que buscar todos os dias o temor do Senhor, como o Moço falou, é o princípio da sabedoria. Então é ali que nós vamos adquirir conhecimento, discernimento, favor de Deus, misericórdia, graça. É com o temor do Senhor. Então, eu estava até olhando aqui Provérbios 10:7. Ele fala assim, a memória do justo, ela é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Então, a memória do justo, o legado,
a memória, o que nós vamos deixar na vida dos nossos filhos. Ela é abençoada, a memória é abençoada, a memória vai adiante, a memória alcança gerações. Mas a dos perversos vai à podridão, vai na lama. Se acaba. Se acaba. Olha que forte isso. É. O que você quer deixar para o seu filho? Qual é o legado? Para onde você vai o seu nome? Para onde vai o teu sobrenome? Teu sobrenome alcançará lugares altos? A gente não está falando aqui só de riquezas, né? Prosperidade com relação a dinheiro. Muito pelo contrário, eu creio que temer ao Senhor é estar inteiramente na confiança dEle. Porque nós, como pais, nós sabemos que com o nosso braço nós não podemos fazer. Muitas vezes nós não podemos prover aquilo que os nossos filhos querem da parte material. Mas o Senhor pode todas as coisas. Quantos testemunhos, às vezes lindos, a gente ouve de crianças que queriam alguma coisa, orou e o Senhor deu uma coisa material. Tem um testemunho do pastor Luciano Subirá, que ele tinha um valor para comprar um presente que as crianças dele tinham pedido. Uhum. E, se eu não me engano, era uma coisa assim, parecia alguém com necessidade e ele ofertou aquele dinheiro. E ele pensou, e agora? Porque as crianças tinham pedido um brinquedo específico. A menina tinha pedido uma boneca específica e o menino tinha pedido um outro brinquedo específico. E ele foi pregar em uma igreja. E ele lá pregando, acabou o seminário lá que ele foi pregar. Ele jantou na casa do pastor, aí o pastor veio e a esposa veio com um presentinho para seus filhos, leva tal. Ele botou na mala tudo e voltou para casa preocupado como é que ele ia fazer para comprar agora o presente que os filhos tinham pedido. E quando ele abriu os presentes em casa que ele entregou, era justamente o que as crianças tinham pedido. Deus proveu, Deus cuidou e Deus deu. Nós, a gente tem ensinado nossos filhos nesse sentido. E que eles sejam específicos nos pedidos. Que eles sejam detalhistas, que eles falem ao Senhor o que eles querem, do jeito que eles querem, como eles querem. Para que eles tenham essa noção que eles podem pedir a Deus da mesma maneira que eles pedem para a gente as coisas. É instigar a fé deles, para que eles desde pequenos possam ter experiências com Deus. Hoje o Noah passou mal na escola, e quando ele retornou para casa, hoje eu estava perguntando para ele, nossa filho, graças a Deus, né, você já melhorou, você orou nesse sentido enquanto você estava passando mal? Perguntei para ele disse, sim mamãe, eu orei e Jesus me curou. Glória a Deus. Gente, que episódio maravilhoso, né? Quero encerrar dizendo a você. Antes de terminar, eu queria hoje fazer uma homenagem especial para você, amor. Meu Deus. Né, hoje nós... vou conseguir falar, não sei. Mas hoje nós estamos falando de legado. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Né, por você estar comigo. Nem sempre, né? Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Não é por menos que tu é o pai, né? Tem que estar presente. Mas a gente sabe que às vezes a vida da mãe é mais sobrecarregada. É uma coisa independente, é inerente à maternidade. Principalmente quando os filhos estão menores. É a mãe, né, que é mais solicitada, é a mãe que tem mais convívio. Mas se não tiver o pulso firme e a voz do pai dentro de casa, que traz a presença de Deus, nada pode ser construído. Então quero honrar a Deus e agradecer a Deus pela tua vida, amor, por tudo. Desculpa às vezes, né? Sou muito chata, eu sei que eu sou, mas a gente se completa e a gente tá aí junto há quase 20 anos e eu tenho um presente para te dar. Sério? Hoje. Olha isso, gente, nada combinado. Não, é surpresa, né, gente? Não era combinado. Se fosse para ser combinado, não era surpresa. Então, gente, que o Senhor te abençoe, né? Você que está acompanhando. Sim, quando você... Ô Jesus, olha aí, é isso mesmo, tem mesmo? Não! Não teria, por que não teria? Vamos ver o que é. Oh Deus!
Lavamos nós de novo. Mais uma herança do Senhor que o Senhor nos confiou. Obrigado, Pai. Filhos são bênção. E hoje estamos aqui grávidos novamente. Não esperávamos. Mas é isso. Nossa, aí, Bolinho, tô me tremendo, gente. Olha, tô guardando há muito tempo. A Yalen que fez, olha isso. Deixa eu tirar Não é aqui. só bolo que tem recheio esse ano. Não é só o bolo que tem recheio esse ano. Bora trabalhar. Mais um pouquinho. É isso aí, gente. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a você que tá sempre aí conosco, que entende esse projeto que Deus nos deu, Amém. né? Que é trazer um pouco do que a gente vive dentro da nossa casa para você, para abençoar a tua vida. E lá vamos nós de novo, mais um bebê. Serão 3. Imperfeitos, porém sempre procurando, né? Deus em tudo, sabedoria dele, para que possa nos instruir, né, em todos os momentos e estar conosco. Então vamos lá mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.